Aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui de volta com vocês. Meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista e há 4 anos eu criei o portal Vida e Ação e a gente fala ali de temas sobre saúde, né, bem-estar, qualidade de vida, sustentabilidade. Essa live aqui hoje, né, ela está sendo transmitida aqui pelo Facebook, também pelo Instagram, desculpa, pelo YouTube, também pelo... Depois a gente vai estar lá no Instagram também. Recomendo a vocês, se puderem, por favor, depois entrem lá no nosso site, www.vidaeação.com.br, né, sem a cedilha e sem o tio. E, enfim, a gente criou esse projeto, né, o Papo de Pandemia, para a gente se aproximar mais do nosso público aí, interagir, trazer profissionais de diferentes especialidades e pessoas para contarem experiências aqui para a gente, compartilhar com a gente nesses momentos que a gente está vivendo, né, de pandemia, de isolamento ou distanciamento social, que a gente está tendo que se adaptar, né, a uma nova realidade. E, enfim, hoje em especial a gente vai falar aqui sobre dependência química, uso abusivo de álcool e outras drogas, lícitas ou ilícitas, e como isso está acontecendo, né, está ampliando, está aumentando nesse período de pandemia. A gente estava conversando com algumas pessoas, né, porque surgiu essa ideia, porque muita gente está falando, eu acho que eu estou me sentindo assim, estou bebendo mais, acabo ficando em casa, e aí, eu não consigo dormir, tomo um remédio para dormir, enfim. Então, a ideia da gente montar essa live foi justamente para trazer aqui uma profissional especializada para contar para a gente, né? E também trazer uma pessoa que tem também uma experiência num processo de recuperação e que pode compartilhar com a gente essa experiência que ela está vivendo. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto e para esse bate-papo a gente convidou aqui a doutora Analice Gigliotti, né, e a Luciana Lage. Muito obrigada por vocês aceitarem o nosso convite. Obrigada mesmo. Obrigada, querida. Olá, pessoal. Papo de pandemia. Oi, Lu, querida. Tudo bom com você? Saudade de você. Tá linda aí, com esse sorriso maravilhoso. Obrigada. Vai ser um prazer. A senhora que é linda, é uma referência de conhecimento e de beleza para mim. Lindas as duas, maravilhosas. Cada uma no seu muito tempo. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. E um oi para o pessoal, os leitores e seguidores do Vida e Ação. É isso aí. Já tem gente aqui dando bom dia para a gente. Quem acabou de dar bom dia para a gente é a psicóloga Miriam Pontes de Farias. Ela foi a nossa entrevistada na live da semana passada, falou sobre hipnose com a gente. Foi muito legal. A gente fez uma hipnose aqui na live. Foi bem bacana, foi bem interessante. Obrigada, Miriam, por estar aí acompanhando a gente. Pessoal, vamos chegando aí. Quantas pessoas estão chegando? Enfim, a gente precisa dar andamento aqui. O pessoal, a gente está até vendo se a gente vai manter esse horário aí das lives, que o pessoal às vezes quer ficar dormindo até mais tarde, né? Enfim, vamos pensar em fazer, de repente, algum outro dia também da semana. A gente vai tá vendo essas possibilidades aí. Bom, mas eu queria apresentar, então, para vocês, né, a doutora Analice Gigliotti. Ela é médica psiquiatra, chefe do setor de dependências químicas e comportamentais da Santa Casa de Misericórdia, aqui do Rio. E a Luciana Lage, ela é conselheira em dependência química, né, com formação pela Uniad e Unifesp, atua lá junto a essas instituições. Ela é alcoolista em recuperação e voluntária do coletivo Alcoolismo Feminino. Né? Eu agradeço a vocês duas por estarem participando com a gente aqui. O pessoal que vai estar entrando aqui, vai mandando as suas perguntas. Enfim, a gente falou na semana passada, doutora Analice, aqui no nosso papo de pandemia, a gente falou que o Brasil, né, é o país com o maior número de ansiosos do mundo e a coisa está piorando. Enfim, a gente mencionou também aqui, né, uma pesquisa da UERJ, né, com 1.460 pessoas de 23 estados diferentes do país, que aponta aí que os casos de depressão, né, aumentaram 90%, estresse 40%, crise de ansiedade 70% durante esse período da pandemia. Então, assim, as pessoas estão se queixando, né, estão falando isso para a gente, não é verdade? Então, assim, o que a gente pode fazer
para manter a mente equilibrada nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, né? Com tantas incertezas, com tantas dúvidas do que vai ser nossa vida. A gente está tentando voltar à normalidade, sabe que a gente não vai ter uma nova... vamos ver aí um novo normal, né? O novo a gente normal, não vai, né? provavelmente, voltar a ter aquela vida que a gente tinha antes. Isso tudo gera uma angústia, gera uma ansiedade, gera uma tristeza nas pessoas. E aí, assim, em função disso, tem algumas pessoas que estão bebendo mais, estão confinadas dentro de casa, estão fazendo uso de remédios. Tem dados de uma pesquisa que mostra que 43% das pessoas estão aumentando o número de dias. Opa, ficamos as duas, Lu. E ficou nós duas. Então eu vou falar, vou ajudar aqui a Rosane e vou falar. Tá bom. Opa, caí aqui, mas já voltei, gente. Tudo bem. Então vai lá, Rosane. Agora a Lu ficou no meio. Então, eu estava comentando aqui, né, que a gente tem aí uma pesquisa recente que mostra que aumentou os casos de ansiedade, de estresse, de depressão. A gente estava comentando isso aqui, né, um levantamento da UERJ, e a gente também tem uma pesquisa recente que mostra que as pessoas estão aumentando mais o consumo, os dias, inclusive, que elas estão consumindo álcool dentro de casa, né, enfim, nesse período de confinamento. E eu acho que a gente tem hoje muita coisa para falar sobre isso aí, né? Tirar dúvidas das pessoas também. Enfim, quem tiver dúvidas pode também ir postando aqui, que a gente vai respondendo aí ao longo da live, e se não der também a gente responde depois. Bom, a doutora Analice, eu queria agora convidar a doutora Analice para falar com a gente. Luciana, daqui a pouco eu já falo com você, tá bom? Vou falar aqui com a doutora Analice, tá? Bom, doutora Analice, a sua experiência aí, né? Você está lá como professora da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC-Rio, é chefe do setor de dependências químicas e comportamentais da Santa Casa aqui do Rio, é diretora do Espaço Cliff de Psiquiatria e Dependência Química, enfim, você é uma das maiores autoridades que a gente tem hoje no Brasil falando desse tema dependência química. Muita honra para a gente estar podendo contar aqui com a sua presença aqui nessa live de hoje. Doutora Analice, a gente sabe, né, que esses casos a incidência de casos de ansiedade, de depressão, de estresse disparou aí nesses tempos de pandemia, e isso está levando muitas pessoas a buscar diferentes formas de enfrentamento, né, dessa questão, buscar muitas saídas. O uso de drogas é uma dessas saídas, e usar drogas, afinal, como é o tema da nossa live de hoje, usar drogas é um apoio ou é uma ilusão nesse momento? Vou te dizer, primeiro, eu acho que a gente tem que entender que estresse, medo, é uma pandemia dentro da outra, a meu ver, né? Assim, é claro que é um momento de muita incerteza, de muito desgaste. A gente estava comentando aqui, meu cabelo está começando a ficar branco, você estava comentando que você não sabe mais o que é fazer unha. Manicure, né? Quer dizer, a gente está vivendo muita privação, e isso é muito difícil, é muito desgastante, é muito desagradável. A gente está vivendo um momento extremamente desagradável. É difícil saber para quem está agradável isso. Assim, eu estou aqui em Araras, está tudo verdinho aqui atrás. Eu sou uma privilegiada, eu realmente tenho o privilégio de ter uma casa de campo, o que faz com que, para mim, esteja mais fácil esse momento. Mas é difícil para todo mundo. Assim, a gente tem prisão domiciliar, é muito complicado. E é normal que todos nós tenhamos medo. Medo é uma reação fisiológica, adaptativa, normal. Que todos nós, isso é atávico, a gente carrega no nosso DNA, desde que a gente veio lá dos homens das cavernas. A gente carrega isso. A gente sentia medo, o homem sentia medo lá no Homem das Cavernas, quando ele estava na floresta e tinha que caçar e vinha o rugido de um leão, ele sentia medo para se proteger. Medo é uma reação adaptativa para nós nos protegermos, e isso é importante. O que acontece é que quando ele fica num nível mais alto, ele acaba ficando
deletério, sendo prejudicial. E aí é que vem aí que vem as reações que são ruins para nós. Quando o medo acaba sendo, meu Deus, eu vou morrer, os meus vão morrer, o meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer, o que vai ser? Eu vou me contaminar, que coisa desagradável, eu fico vendo notícia o dia inteiro, eu não vou aguentar isso. Isso começa a ser prejudicial. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como lidar com esse medo, é como lidar com esse desgaste, com esse desconforto, para não ter que descambar para as outras coisas, para a droga, para tudo o resto. Então, a primeira coisa que eu recomendo, Rosane, não fique vendo notícia o dia inteiro. Segunda coisa que eu recomendo, durma bem. Terceira coisa que eu recomendo, não fique grudado nas telas o dia inteiro. Faça exercício, tenha uma rotina. Rotina é fundamental. Se você não trabalha, que eu também tenho esse privilégio de poder trabalhar online, que é um privilégio que algumas pessoas têm, você também tem, mas algumas pessoas não têm esse privilégio de poder carregar o seu trabalho para sua casa. Mas, assim, estabeleça uma rotina para você. Se você trabalha em casa, se você faz os serviços domésticos, então tenha horário para começar a fazer o serviço, tenha horário para terminar o serviço. Faça uma rotina. Se você não tem nada a fazer, invente um hobby, uma coisa útil para você fazer. Isso é importante. Faça meditação. Mindfulness é um tipo de meditação que é maravilhosa. Enfim, são coisas que você pode fazer para diminuir o seu nível de estresse, de ansiedade, de desgaste, de desconforto. Esteja próximo, amorosamente dos seus. Você está do lado das pessoas que gostam de você. E isso é fundamental. Esteja amorosamente com essas pessoas. Bom, sobre se droga é apoio ou ilusão. Droga, ela pode ser usada como apoio. Droga existe também desde os primórdios da humanidade. Eu não vejo o mundo sem droga, não haverá. Nunca houve e não haverá. O homem vai sempre procurar alguma coisa para que ele seja mais do que ele é, para que ele consiga sentir coisas com as quais ele não se dá conta. Então, assim, ele se apoia na droga, a cocaína chegou para isso, para que ele conseguisse atingir os picos mais altos dos Andes ou de qualquer lugar para que ele se fortalecesse e por aí vai. Então, assim, o álcool, por exemplo, ele tem um efeito ansiolítico. Existe esse efeito ansiolítico. Mas, se você começa a usar com alguma frequência, ele é uma ilusão. Porque, com o tempo, o álcool ele gera uma neuroadaptação, uma neuroplasticidade, que faz com que esse efeito ansiolítico ele acabe. Ele age num neurotransmissor chamado GABA e glutamato, ele aumenta a neurotransmissão GABA, tendo efeito relaxante, diminui a neurotransmissão glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, então ele relaxa quando você usa o álcool. Quem bebe sabe que existe um efeito relaxante, mas com o tempo, se você usa com alguma frequência, essa neurotransmissão se inverte. Então, é um tiro no pé. Um tiro no pé. Você tem um efeito ao contrário. Ele aumenta o estresse. Então, já que eu estou sozinha aqui, porque ela saiu, eu estou falando sozinha para vocês. O álcool, ele acaba sendo um tiro no pé. O que acontece é que aumenta o efeito... Voltou, Rosane! Voltei. Aumenta o efeito excitatório e estressante. Então, quem acha que uma pessoa que abusa de álcool é uma pessoa hedonista, que vive de prazer, está enganada. É uma pessoa extremamente estressada. Eu absolutamente não recomendo o abuso de álcool nesse momento. Certo. Agora, doutora, só trazendo aqui, a gente está com a Laísa Cunha. Oi, Laísa, bom dia. Obrigada por você estar participando aqui com a gente. Ela tá falando aqui, constatando exatamente isso, né? Aqui em casa, realmente aumentamos o consumo dos dias em que bebemos. Da caipirinha social de domingo, passamos para sexta, sábado e domingo, mesmo sendo só uma dose aí nesses dias.
Então, quer dizer, ela está trazendo aqui o relato dela. De fato, muitas pessoas estão realmente consumindo um pouco mais ou aumentando a frequência com que elas usam o álcool, principalmente, né? Porque o álcool é o tipo de droga mais acessível, né? Porque ele é permitido, né? Então, isso realmente o que ela fala corrobora o que a gente está falando aqui, na verdade, né? Rosane, teve uma pesquisa que foi divulgada pela UERJ que realmente mostrou isso. As pessoas estão bebendo mais cedo, as pessoas estão... Essa pesquisa da UERJ não demonstrou só o aumento de ansiedade e depressão, ela demonstrou também que as pessoas estão bebendo... as pessoas estão bebendo mais cedo, as pessoas estão bebendo mais dias na semana, isso que você mostrou, e uma quantidade relativamente maior. Porque as pessoas ficam mais em casa, então elas têm mais oportunidade de beber cedo, né? Então, isso... a gente está esperando um aumento na prevalência de transtornos por uso de álcool e drogas no futuro, assim, que a gente vai receber isso no consultório da gente. Ainda não dá para estimar, para mensurar isso, né? Mas você já está percebendo um aumento na procura de pessoas em busca. Doutora Analice, eu estou achando que eu estou abusando um pouco, o que eu faço? Você já está sendo procurada por isso? Tudo quanto é droga. Tudo, não é só álcool, tudo quanto é droga. E o interessante é o seguinte, é curioso, porque tem pessoas que não têm tanto acesso a... Olha só, minha cachorra está latindo, tá vendo? Ficou de live. É uma coisa incrível, né? A vida real você apresenta. É a vida acontecendo, filha, que bom, não é? É incrível, a cachorra está latindo lá fora. Mas, enfim, todo tipo de droga. Porque, assim, é mais difícil ter delivery, né? Assim, as pessoas não têm tanto acesso à droga, né? Mas a droga chega, vai chegando. Sim. Tem jeito não. Sim, verdade. Então, assim, você está notando realmente que na prática clínica aumentou essa procura nas pessoas, né? As pessoas estão relatando, eu tenho amigos que têm relatado isso também, enfim, estão vivendo isso. E, inclusive, agora, a questão de remédio também, né? Muita gente fala que não está conseguindo dormir, então, assim, a insônia é também um sintoma, né, dessa ansiedade, desse estresse, desse momento atípico que a gente está vivendo. E também muitas pessoas estão tomando remédios de forma indiscriminada, doutora, para dormir, ou para ficar mais calmas, ou para aguentar o marido dentro de casa, ou o filho adolescente. Como é que é isso, doutora Analice? Eu vou te dizer, Rosane, foi bom você ter falado sobre isso, sobre remédio para aguentar marido dentro de casa. Mas, assim, eu vou te dizer, realmente o consumo de benzodiazepínicos, desses tranquilizantes, tipo alprazolam, bromazepam, diazepam, que eu não vou aqui falar quais são as marcas, essas drogas Z, zolpidem, zopiclona, que são esses tranquilizantes que a gente conhece por aí, eles estão sendo mais consumidos e estão sendo mais vendidos. Há uma divulgação das vendas, particularmente de clonazepam, que parece que aumentou significativamente. E o que a gente sabe, e tem uma coisa que está grave, é que o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa estão permitindo a prescrição, cada prescrição de uma caixa que eu faço de um tranquilizante, eu digo assim, tomar um comprimido por dia. Uma caixa, sim, tomar um comprimido por dia. Eles permitem que isso seja vendido para 6 meses. Isso é o que está na lei. Sim. Tomar um comprimido por dia, durante a pandemia, tá? Aí o que acontece? O farmacêutico vai lá e vende 6 caixas. O que acontece com um indivíduo que está estressado, não está aguentando o marido que não está aguentando a mulher, a mãe que não está aguentando dar aula para o filho, exato, a mãe que não está aguentando ficar dando aula para o filho, enlouquecida porque está tendo que fazer trabalho doméstico. O que acontece? A mulher que ia comprar uma caixa de clonazepam, o farmacêutico oferece 6, vou comprar. O que vai acontecer? A mulher vai tomar clonazepam todo dia. Ai, que gostosinho, gostosinho, gostosinho. Relaxei, que lindo.
aí toma 2 clonazepam, aí toma 3 clonazepam. Vai ser uma epidemia de dependência de benzodiazepínico. Isso não tem sombra de dúvida. Sombra. O que tem de gente dizendo... Eu falei sobre isso num artigo que eu fiz para a Veja Rio. Eu divulgo isso, esses artigos, não divulgo escrito, eu divulgo o link da Veja Rio para alguns pacientes, divulgo no meu Facebook, divulgo para um monte de lugar, e eu sou colunista da Veja Rio. E aí algumas pessoas me procuraram, doutor, eu realmente estou abusando de benzodiazepínico, o que eu faço? Eu não deveria estar fazendo isso, por aí vai. Muita gente está usando, muita gente está usando. Então, é um problemão que a gente está vivendo aí. E, doutora, essa decisão... Vou tomar uma água aqui que eu estou engasgada. Sim, eu também vou tomar um pouquinho. Essa decisão aí do Ministério da Saúde de flexibilizar, então, né, a venda que flexibilizou isso, né? A venda desses medicamentos, estendendo o prazo, isso facilita. E a senhora está alertando aqui, fazendo um alerta muito importante para uma epidemia no consumo desse tipo de medicamento, né? O que é muito grave. Isso é extremamente grave. Tem certeza. Então, assim, o que pode ser feito para evitar isso, doutora? O que a gente dá para fazer nesse momento que a gente está vivendo esse problema? O que dá para fazer para contornar essa situação tão difícil aí, esse cenário tão devastador aí que a gente está mostrando? Primeiro, informação, né? É isso. Exatamente. A Associação Brasileira de Psiquiatria já entrou com um recurso para impedir que essa portaria realmente seja efetivada ou que continue, porque é muito perversa. Essa portaria é muito perversa, porque realmente aumenta muito o risco de dependência, muito. Então, já entrou com recurso. Por outro lado, também é importante a gente informar, né? Assim, benzodiazepínicos são drogas que não somente levam à dependência, como leva a risco de quedas, leva a risco de demência com o uso abusivo no futuro, leva a transtorno cognitivo, a pessoa perde a memória. Tem uma série de prejuízos a curto, médio e longo prazo que não são recomendados. Existem outras estratégias para lidar com a ansiedade. Eu falei aqui algumas. Logo no começo eu falei algumas. Que a pessoa, cada um pode utilizar e que não é necessário você usar um benzodiazepínico. Você pode procurar terapia, procura um médico. Existem outras medicações que são menos deletérias à saúde do que os benzodiazepínicos, do que os tranquilizantes. Entendeu? Agora, doutora, dá para a gente classificar assim, quem toma um remédio de vez em quando, um remédio para dormir, ela corre o mesmo risco de ficar dependente do que uma pessoa que toma todo dia, ou não? Enfim, se você começa corre a tomar... menos risco. Corre menos risco. Então, tipo, a pessoa pode tomar no SOS, tipo, se ela tiver uma recomendação médica, ela poderia tomar num SOS, aí hoje eu não estou... Se ela tem uma recomendação médica, ela pode tomar uma vez por semana. Se ela tem uma recomendação médica. Agora, eu vou dizer a você sabe quem são as pessoas que tomam, que prescrevem esses ansiolíticos ou esses hipnóticos, tipo Zolpidem, Zolpiclona, etc.? Os clínicos. Psiquiatra não prescreve. Não prescreve. Quem prescreve é clínico. Desculpa. Fala. Não, a doutora Miriam Pontes de Farias está falando aqui, ó, percebo que algumas pessoas usam drogas prescritas ou não para aplacar algumas emoções, que elas não conseguem lidar muito bem. As pessoas não se permitem mais vivenciar luto, sentir medo, insegurança, ansiedade e outras questões de origem emocional. Pelo que a doutora Miriam está colocando aqui para a gente, as pessoas querem ficar anestesiadas, né? Elas não querem vivenciar as emoções que são necessárias. A gente está passando por elas, a gente não pode negar que elas existem. A gente tem que enfrentar o medo, a gente tem que enfrentar a ansiedade, né? Como ela está fazendo esse comentário, eu achei interessante a gente compartilhar aqui. Existem técnicas para lidar, porque uma coisa é você lidar com o medo e a ansiedade quando o medo e a ansiedade estão toleráveis.
Existem momentos em que o medo e a ansiedade estão paralisantes, né? Quando isso acaba se tornando um transtorno, né? Quando você não consegue mais fazer nada, quando você sente uma angústia grande demais, quando se torna uma crise de pânico, quando você tem taquicardia, sudorese, quando isso se torna uma preocupação excessiva, que você não consegue dormir, quando tem um pensamento obsessivo, que você não consegue parar de pensar. Então, assim, o importante é que você seja avaliado para ver se isso está excessivo ou não, para ver se isso precisa ser medicado ou não, e se existem outras estratégias que você possa lidar, entendeu? Com esse medo. A senhora colocou aqui que recomendações, então eu perguntaria que recomendações a senhora daria para quem está em casa. A senhora já deu aqui algumas dicas importantes, né? Eu acho que é participar, enfim, tem aqui Gustavo, obrigada por estar participando aqui, Gustavo. Oi, Gustavo. A Miriam está lembrando aqui também, a hipnose também é uma estratégia muito eficaz nos tratamentos de ansiedade, e ela mostrou isso aqui para a gente na semana passada. Você falou da meditação. É uma participante assídua desta live. Exatamente, e ela adorou, ela foi entrevistada na semana passada. Eu vi que ela gostou mesmo. Então, e aí, então para manter a nossa saúde mental em dia, nesses tempos tão conturbados aí que a gente está vivendo, vamos buscar outras estratégias, né, doutora Analice? Não buscar a forma medicamentosa, né? Essa não seria, nesse momento, mais adequada, o medicamento ou o álcool em quantidade? Às vezes o medicamento é indicado, mas tem que ser avaliado. Não é você que tem que se medicar, não é assim, meu amigo disse que é bom, aí vai lá na farmácia, porque tem farmácia que vende sem receita. Papai tem, aí vai lá, papai. Aí vai num médico qualquer aí, o médico prescreve Rivotril, aí tem... Desculpa, falei o remédio. Prescreve Rivotril, aí... vai lá, compra 6 caixas do negócio e fica se enchendo. Não é assim. Você vai no médico, vai no psiquiatra, vê o que você tem. Talvez você esteja com um transtorno de fato. Talvez você precise realmente se medicar. Mas tem que ser avaliado. O Brasil é um dos países que mais consome esse tipo de remédio, né, doutora? Sim, tem número recente, isso aí. Né? É mesmo, um dos países que mais consome. Agora, doutora, eu vou agora convidar aqui a Luciana Lage para ela participar do bate-papo com a gente. Daqui a pouco eu falo de novo com você, tá bom? Eu já vou Usufruam de Luciana. Luciana é uma pessoa da maior qualidade. Sensacional, sensacional. Que isso. Oi, Luciana, tudo bom? Obrigada por estar aqui. Oi, Rosane, tudo bem? Então, para quem está entrando agora na live aí, que ainda não está um pouco perdido ainda, a gente está falando aqui hoje, né? O tema é o consumo excessivo de álcool e outras drogas no período do isolamento social, né? E a gente agora vai falar com a Luciana Lage, ela que é graduanda em pedagogia pela UF, é conselheira em dependência química pela UNEAD, Unifesp, e ela é alcoolista também em recuperação, ela é voluntária do coletivo Alcoolismo Feminino. Luciana, obrigada por estar aqui com a gente. Sabemos que o álcool ele é considerado, né, uma droga, não é considerado uma droga ilícita, então a venda é liberada e muitas vezes bastante até incentivada, né, pelos comerciais e tal, principalmente aí em comerciais de TV. Inclusive agora muitas lives são patrocinadas por marcas de bebidas, né? Estão mostrando artistas bebendo, enfim, e isso acaba incentivando mais as pessoas que estão em casa a consumirem mais álcool também. Como é que você vê isso, Luciana? Rosane, eu vejo isso com muita tristeza e até mesmo uma certa revolta, digamos assim. Porque a questão das propagandas, principalmente a cerveja, né? A cerveja na nossa lei, que regula as propagandas de bebida alcoólica, a cerveja não é considerada álcool perante a lei de propaganda. Então, você vê propagandas de cerveja em qualquer horário. E as propagandas são bastante enganosas, né? Porque a gente sabe que quem bebe cerveja em excesso não fica verão, com aquele corpaço. É então, verdade. Assim, as propagandas já são mentirosas, muito atrelada à questão de saúde, à questão de esporte. E a questão das lives, nesse momento atual da pandemia, eu acho muito preocupante, porque a maioria do público são adolescentes, até mesmo crianças, que estão em formação
aprendendo o que é legal. Então, muitas vezes são influenciadas por esses artistas, né? Eu acredito que muitos desses artistas, muitos desses famosos, eles não tenham consciência da mensagem que eles podem estar passando para esses jovens, que a maioria do público de alguns artistas que estão fazendo live, a maioria do público são jovens, que é um grupo de risco, que é um grupo que está formando a sua aprendizagem do que é legal, do que é bacana, e aí ele vê o artista que é bonito, que tem uma situação financeira bacana e que bebe pra caramba, então ele associa que aquilo é legal e tem uma baixa percepção de risco do que o álcool pode proporcionar. Nem todo usuário é um dependente, mas todo dependente um dia foi um usuário. E a linha é muito tênue. Então, eu acredito que essas lives, depois que aconteceram algumas, né? Parece que o CONAR se posicionou, porque realmente... Mas eu já andei vendo algumas coisas aí acontecendo aí, estão fazendo a mesma coisa, ou seja, eles estão usando seu poder de influenciadores digitais para influenciar negativamente a população, principalmente os mais jovens, né? Essa questão online, na verdade, vem muito antes das lives, né? Os próprios influenciadores digitais no Insta, né? Que atualmente, acho que no Brasil é a rede que mais tem seguidores, é o Insta e o TikTok, né? Que tem crescido muito. E muitos seguidores, eles mesmos fazem os public posts, às vezes relacionados a bebidas. E são influenciadores muitas vezes com mais de 1 milhão de seguidores, e muitos jovens. Que é uma parte da população que é mais vulnerável, né? Porque o jovem, ele ainda está na descoberta e acaba sendo influenciado pelo artista que ele gosta. Sim. Agora, você é jovem, né? Linda, maravilhosa, enfim, super 33, inteligente. Eu tenho 33, não sou tão jovem, Ah, não. super jovem. Você é super antenada aí com esses temas, né? Está trabalhando com isso. Como é que você tem feito um trabalho muito bacana que eu tenho acompanhado? Você poderia contar para a gente como é que você se tornou uma alcoolista e como é que iniciou esse processo de recuperação? E também, assim, explicar para as pessoas aqui que estão assistindo o que é a diferença entre um alcoolista e um alcoólatra, entendeu? Sabe? Porque a gente percebe assim que existe muito estigma também em torno disso, né? E falar sobre isso é muito importante. É como você falar, existe uma campanha muito forte para as pessoas, né? Janeiro Branco, Setembro Amarelo, para a gente começar a falar de depressão, começar a falar desses temas de saúde mental, mas também é importante as pessoas admitirem que o álcool é uma droga, que o álcool faz mal, que o álcool... né? Porque as pessoas têm um certo receio. Eu percebo, inclusive, pela live de hoje. A gente tem tido lives com o pessoal participando muito mais. Eu acho que hoje o pessoal está mais receoso, assim, até de comentar alguma coisa a respeito. Aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né? Para a gente quebrar um pouco esse paradigma aí e explicar melhor para as pessoas o que é isso, né? E qual a importância da gente identificar essa situação do uso do álcool de forma abusiva. Sim. Então, respondendo essa primeira pergunta, como eu me tornei alcoolista? É difícil dizer o que me levou a me tornar uma dependente de álcool, porque não existe uma única razão, existem vários fatores de risco, né? Quando eu entrei em recuperação e decidi estudar dependência química, fazendo curso de conselheiro e participando de outros eventos, além da parte de adquirir o conhecimento da doença, acabou contribuindo para o meu autoconhecimento, porque ao estudar os fatores de risco, eu vi que eu me enquadro em vários fatores de risco, né? Então, assim, no meu caso, eu acredito que teve a influência genética, teve a questão da baixa percepção de risco, justamente pela falta de informação, a gente não vê muita informação sobre essa questão. A questão de ter uma questão psicológica que não foi diagnosticada precocemente, que é a questão da ansiedade, que é o carro-chefe do meu diagnóstico é a ansiedade, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, que foi diagnosticada, já estava no uso há muito tempo. Então, esses 3 fatores e outros, assim, aí você vê que pessoas que sofreram bullying podem vir
usar e ser uma anestesia, um conforto. Eu passei por episódio de bullying na escola. Então, assim, quando eu comecei a ler os fatores de risco, eu falei assim, gente, eu não tinha como escapar, né? Porque, assim, de uma série de fatores, eu me enquadro em quase todos. Também me identifiquei em alguns fatores de proteção. Mas, assim, como é um transtorno biopsicossocial, não existe um fator único. Por que a Luciana se tornou alcoolista? Foi um conjunto de fatores. O meu processo de recuperação, de buscar ajuda, ele se deu 12 anos depois, mais ou menos 12 anos depois que eu iniciei o uso, e ele, na verdade, ele não foi nada fácil, eu acho que não é fácil para ninguém, até mesmo como você falou, ainda mais em relação ao álcool, por ser uma droga lícita, por todo mundo usar, você quer fazer parte daquilo, né? E existe a negação, né? O alcoolismo, a dependência química, ela é conhecida como doença da negação. E eu tinha um estigma errado, que eu acredito que a maioria da população tem, de que alcoolista ou dependente químico é aquele que bebe todo dia. Como eu não bebia todo dia, eu achava que eu não era. E, na verdade, a marca registrada do transtorno é pela descontrole, seja controle do seu comportamento, das reações que você tem, como o controle do tempo que você usa. Você fala, eu vou só tomar um chopinho, quando você vê, você tomou 10. Então, você perdeu o controle da quantidade e o controle do tempo, né? Porque quem toma um chopinho seria um tempinho só, e você, às vezes, só chega de madrugada ou até mesmo no dia seguinte em casa. Então, eu tive dificuldade por achar por admitir, porque eu não bebia todo dia. Então, assim, eu procurei primeiro, o meu processo de recuperação, primeiro eu procurei ajuda psiquiátrica, mas, na verdade, eu procurei ajuda por identificar por perceber a minha ansiedade, por pessoas terem comentado, né, a questão da ansiedade, aquilo me chamou a atenção, mas eu não tinha noção nenhuma do álcool. Então, eu comecei um tratamento para ansiedade com psiquiatra, onde eu escondia dele a minha relação com o álcool, né? Então, assim, eu acabei sabotando o meu próprio tratamento, porque eu bebia junto com a medicação. Aí, posteriormente, eu comecei a fazer terapia, né, comecei tratamento com psicólogo, ali que de fato houve uma conscientização do problema. Caiu a ficha, né? A ficha caiu aí. Você foi caindo aos poucos. Foi caindo aos poucos, porque eu cheguei a tentar suicídio e tive um acidente, eu já estava fazendo terapia e mesmo assim eu continuei vivendo. Então, assim, você vê que eu estava uma pessoa bastante insana, sem medir consequências. Meus pais chegaram a cogitar me internar, apesar dos meus pais serem consumidores assíduos da bebida, eles cogitaram me internar, mas não por achar que a questão da bebida, eles achavam que eu estava enlouquecendo, né? Mas assim, até como eles bebem é difícil para eles, né? E eles não, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas mesmo assim eles quiseram me internar, mas por achar que eu estava enlouquecendo. E eu de fato estava muito insana, né? O álcool me levou para um lugar de muita dor e de muita insanidade. E que, felizmente, eu consegui sair. Aí eu continuei o processo de terapia. E aí, o último dia que eu bebia, até o dia de hoje, é só por hoje, eu penso em nunca mais beber, mas eu me tornei membro do Grupo de 12 Passos, e o Grupo de 12 Passos diz que é um dia de cada vez, né? Sim. Então, assim, só por hoje eu não bebo desde o dia 11 de janeiro de 2015, mas eu conheci os grupos, eu já estava sem beber. Eu conheci os grupos, porque eu fui levar um amigo, porque eu achava que ele era mais problemático que eu, porque ele já tinha sido internado, eu não. Sendo que eu quase fui internada. Então, assim, eu fui levar ele, porque, nossa, como eu sou boazinha, né? Eu fui levar o meu amigo porque ele tinha problema e eu não. E acabou que assim, primeiro depoimento, eu já super me identifiquei e decidi ficar. Mas eu conheci os grupos, eu já estava em sobriedade. E, não em sobriedade, eu estava abstinente, porque a sobriedade vem a questão comportamental, várias outras coisas. É diferente, mas, então, eu comecei primeiro, estar em abstinência e estar sóbrio é diferente. É diferente.
porque tem a questão da sobriedade de atitude, né? A questão de sobriedade de comportamento, porque é um transtorno São muitos que é conceitos envolvendo comportamental. isso Nossa, é muito conceito, é bem complicado, mas assim, cada vez mais são publicados artigos, textos com uma linguagem mais fácil das pessoas entenderem. E entrevistas como você faz, como os meios de comunicação fazem, são muito importantes, né? Levar esse assunto de uma forma mais entendível, né? Para as pessoas em geral. Você tocou numa questão aqui, Luciana, e aí eu queria fazer o link com uma pergunta aqui. Desculpa, você perguntou a questão da diferença de alcoólatra e alcoolista. Sim, vamos falar isso daqui a pouquinho. Deixa eu só, aproveitando aqui o que você falou, depois eu vou te perguntar isso depois. A Gisele Nichols está fazendo aqui uma intervenção, que ela está fazendo um comentário aqui. O exemplo, perguntando aqui para você, o exemplo do consumo de bebida alcoólica pelos pais tem efeito prejudicial nas crianças e adolescentes? Como evitar que os filhos repitam o comportamento dos pais? Você estava falando aqui que seus pais costumam usar, que isso foi apenas um dos fatores, que você identificou vários outros fatores. Mas, fazendo o link com essa questão dela, você acha que este exemplo talvez possa exercer uma influência também? E o que fazer diante disso? Bom, como atual estudante de pedagogia e tendo passado pelo problema e também conselheiro em dependência química, eu vejo que há muita repetição de padrão dentro das famílias. Acontece muitas vezes da criança, adolescente, ver aquele pai, aquela mãe que bebe e criar até inicialmente criar uma aversão àquele comportamento de não querer ser igual, porque adolescente tem muito isso, né? Eu não quero ser igual a você e tal. Mas aí, no futuro, ele acaba repetindo o padrão, porque foi aquilo que ele viveu, ele cresceu naquele ambiente. Então, assim, respondendo a pergunta, há um efeito, sim. Muitas vezes um efeito repulsivo, mas eu vejo, na maioria dos casos, até dentro das próprias salas de grupos de 12 passos, que há uma repetição de padrão, que os filhos acabam repetindo o comportamento dos seus pais. Sim, porque a criança, eu até aprendi isso num curso que eu fiz, até na instituição da Dona Analice, com a grande psicóloga Raquel Nogueira, que a criança, ela não entende, né? Então, assim, ela vê a mãe lá, brigando com o pai, estressada, ela pega aquele copo daquela coisinha amarela, ou o que seja, e bebe, ela fica tranquila. Então, assim, a criança vai aprendendo, no entendimento dela, no pouco entendimento que ela tem, que aquilo... minha mãe estava gritando e depois ela ficou tranquila. Poxa, aquela bebidinha deve ser legal, né? Então, assim, ela vai... Sim. Ela tem um entendimento... distorcido, né? Distorcido, né? Ela tem o efeito daquilo. Então, o exemplo... o exemplo se não uma das melhores formas de ensinar. E quando você dá um mau exemplo, não falando na questão da moralidade, porque a questão do álcool e das drogas não é uma questão moral, é uma questão muitas vezes que a pessoa busca por não saber lidar com as suas angústias, mas assim, se você dá o exemplo de que para você lidar com as suas angústias, com os seus problemas, você tem que usar algum artifício, você dá esse exemplo para o seu filho, e muitas vezes ele acaba repetindo esse comportamento, esse padrão. Verdade. Agora, voltando àquela outra pergunta que a gente estava falando, infelizmente, né, o alcoolismo ele ainda não é visto como uma doença, e como uma doença que na verdade, né, ela é uma doença também, por muitas pessoas. E isso, inclusive, dificulta o tratamento, né, e a recuperação para aqueles que estão precisando de ajuda, né? Como saber se você precisa realmente de ajuda? Qual é a diferença, então, entre o alcoólatra e o alcoolista, e como a pessoa pode se considerar um alcoolista, quando ela deve procurar ajuda? Entendeu? Isso que eu queria que você explicasse para a gente. Então, no meio da dependência química nos grupos de 12 passos, você vai ouvir as pessoas falarem alcoólicos, alcoolistas e alcoólatras. As pessoas do meio, na verdade, elas querem dizer a mesma coisa, né? Que é o dependente de álcool. Só que
há uma diferença nas palavras, é uma questão eufêmica, né? Porque o alcoólatra, ele carrega uma carga muito negativa. Estigma, né? E também, ele carrega uma carga muito negativa, porque o sufixo latra, ele quer dizer coadorador, né? Então, assim, um apreciador extremo da bebida. Só que o dependente de álcool, a pessoa que desenvolveu um problema, ele não é simplesmente um apreciador extremo, ele é uma pessoa que desenvolveu uma pessoa que desenvolveu um problema, e ele não escolheu desenvolver esse problema. Então, assim, aos poucos, tem sido recomendado usar o termo alcoolista, porque é um termo mais leve, menos carregado. E o sufixo ista, ele é mais pela questão da afinidade, né? O sufixo ista. Então, assim, a pessoa tem muita afinidade com álcool, mas, assim, ele não é um simples apreciador ao extremo. Até porque a pessoa que desenvolve o problema com álcool, o dependente de álcool, ele não... Às vezes ele bebe, ele chega num momento da vida dele que ele não bebe mais porque ele gosta, ele bebe por questão de necessidade. Então, ele nem adora mais, ele odeia a substância, mas ele tem que beber porque ele para parar de tremer. Então, é só uma questão eufêmica mesmo de usar um termo mais leve. Mas, assim, para uma palavra entrar em desuso é muito difícil, né? Então, assim, eu aprendi isso. Antigamente, eu costumo evitar falar o termo alcoólatra, mas às vezes acontece. Mas desde que eu aprendi, eu procuro usar o termo alcoolista por ser um termo um termo mais leve. Adequado, mas, assim, mas você vai ouvir os três. Eu ouço, e se você for num congresso... Os alcoólicos também, né? Os alcoólicos. Exatamente. Você vai ouvir os três termos. Mas é só uma questão eufêmica mesmo, de leveza, de termos. Eu achei melhor também. De tirar esse estigma alcoólatra, sabe? É um termo muito forte. Então, assim, eu acho que você, como jornalista, colegas jornalistas, eu acho que se puder usar o termo alcoolista, é um termo mais leve e vai ajudando a... Gostei da sua dica, eu vou passar me policiar em relação a isso. A questão da pessoa que tem lepra, leproso, as pessoas não falam mais dessa forma, está caindo em desuso. Então, assim, eu espero que a alcoólatra cada vez menos seja... Politicamente é mais adequado, né? Mais correto, mais adequado. Bom, você tem ajudado, né, Luciana, muita gente aí que está sofrendo com dependência de álcool, né? Ou que às vezes nem sabe. Eu tento. Tem feito um trabalho muito bacana. Inclusive, aí você dedicou aí um bom tempo para uma programação super bacana para o Dia Internacional de Combate ao Abuso de Tráfico, ao abuso e o tráfico de drogas, né? E que foi agora no dia 26 de junho. Você conversou aí com especialistas de diversos países, você está totalmente antenada com isso, estuda isso, pesquisa sobre isso. Conta um pouquinho mais para a gente aí dessa sua militância e por que você resolveu se dedicar a esse trabalho, né? Onde que startou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa para isso, entendeu? Por quê? Você bota a sua imagem, seu rosto, vai, ajuda e fala. Por que você resolveu fazer esse trabalho, Luciana? Então, Rosane, no uso de bebida alcoólica, eu larguei uma faculdade de jornalismo no 6º período, faltando 1 ano para me formar. Então, eu sempre tive essa frustração, né? Poderia ter voltado para o jornalismo depois que eu entrei em recuperação e tudo mais, mas a vida me levou para outro caminho. Mas eu sempre gostei muito de escrever, de informar. Também, desde novinha, eu sempre gostei de fazer blog, diário. Então, quando eu entrei em recuperação, eu comecei a escrever sobre o que estava acontecendo comigo, os caminhos que eu estava buscando. E muitas pessoas vinham nos comentários falar, Luciana, como é que você está conseguindo e tal. Né? Que nem você falou que tem pessoas que não estão comentando aqui, é um assunto que as pessoas se reservam. Mas tem uma certa receio, é verdade. Eu conheço, eu tive amigas, inclusive, que falaram, não, eu não quero, porque ela não quer tocar nesse assunto. As pessoas, às vezes, não querem tocar, entendeu? Aí eu pensei, falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não tenho a faculdade concluída, mas a informação pode ser levada de várias formas. E assim, eu fui até o 6º período, eu cheguei a fazer estágios, tinha alguns contatos da imprensa, falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu comecei a escrever de forma despretensiosa
no meu Facebook. Depois eu resolvi gravar pequenos depoimentos de alcoolistas e de especialistas para fazer um documentário. Então, assim, eu comecei a querer fazer coisa. Porque no uso de álcool, eu cheguei a me envolver em coisas sociais, de defesa de patrimônios culturais e tudo mais. Eu falei assim, não, por que não abraçar a bandeira que eu faço parte? Sabe, eu me expus tanto para o negativo, né? Eu tinha prazer, assim, o Facebook mostra as lembranças, eu achava divertido as insanidades que eu fazia. Às vezes aparecem umas lembranças no meu Facebook que eu falo assim, gente, não era eu. Então eu falei assim, não, me expus tanto pro negativo, tá na hora de eu me expor pro positivo. Então eu vesti a camisa mesmo. Você mencionou o evento que eu fiz, por exemplo, na Inglaterra, existem muitas contas no Insta de pessoas em sobriedade, a Sober Community, né? Lá é muito forte. Você entra no Instagram só de mulheres em recuperação, que tem mais de 80 mil seguidores. As pessoas lá usam a hashtag SoberLife. As pessoas saem do armário, né? Sim, aqui não. Aqui ainda é muito fechado. Eu entendo eu só bebo socialmente, né? Não, eu só bebo socialmente, né? Não, porque aqui existem muitos grupos, assim, não que lá também não tenha preconceito e tudo mais, mas eu vejo que lá as pessoas se abrem mais para mostrar. Assim, eu dei um exemplo da Inglaterra porque eu vejo muitas contas de ingleses que da Sober Life, tanto que as 3 convidadas de ontem não são na Inglaterra, são nos Estados Unidos. Lá também tem o Sober Motivation, tem o Sober Nation, tem vários movimentos, sabe? De pessoas, tanto que, por exemplo, ontem uma das minhas convidadas é uma menina que nunca bebeu na vida e que ela tem um Insta que se chama The Sober Haver. Ela vai para festas e não bebe, então ela gosta de mostrar como é a lifestyle dela. Eu acho isso muito legal. Você não vê isso aqui. Bem legal, no Brasil, a lifestyle é você ficar caído. Aqui é a lifestyle. Então, eu falei assim, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Principalmente entre os jovens, né? Infelizmente. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu vesti a camisa mesmo. Aí eu fui parar no Serginho Grosman, em 2016. E aí, dali, eu comecei a receber convite para conversar em escola e tudo mais. Aí eu falei assim, não, eu tenho que estudar. Aí foi quando eu fiz o curso da Uniad, em parceria com a Unifesp. Você até mencionou que eu faço coisas com a Unifesp, na verdade, não. Na verdade, eu fiz o curso. Sim, entendi. Fez a formação mas, assim, por exemplo, a Unifesp, anteontem, eu tomei conhecimento de uma pesquisa que a Unifesp está fazendo com jovens universitários. Então, eu já pego o link, já passo nos grupos de dependência química que eu faço parte, para ajudar a pesquisa que eles estão realizando. Então, assim, eu procuro estar sempre antenada, tanto nas iniciativas brasileiras quanto as iniciativas lá de fora, porque, assim, é um problema global, né? E eu acho que quanto mais a gente dá a cara, eu acho que... A gente tem muito que avançar, né, Luciana? A gente precisa muito porque avançar, eu vejo assim, eu vejo a questão do dependente químico, eu acho que eu ouvi o comentarista Walter Casagrande, aquele comentarista esportivo, que é dependente químico, ele falando que o dependente químico ele sofre muito preconceito, que o lugar de dor, que ele não está no lugar de dor do homossexual e de um negro que passa por racismo, mas que o lugar de dor deve ser muito semelhante. E o movimento negro, o movimento dos homossexuais, eles procuram lugares de fala, eles dão a cara para bater. O dependente químico, o alcoolista, a maioria, talvez por vergonha, por respeito também ao anonimato dos grupos, mas o grupo é anônimo, as pessoas não precisam ser. Então assim, eu podendo dar minha cara a tapa, procurar um lugar de fala, eu estou procurando, porque eu acho que é muito importante dar o exemplo de que é possível sair, porque muitas pessoas entram e não sabem como sair, e é possível. Verdade. Acho que a gente tem muito assunto para muito mais live. Eu só queria encerrar aqui com você essa parte. Queria saber com você o que você, Luciana Laje, está fazendo nesse período da pandemia para se manter ativa, ocupada, sem ter nenhuma recaída. E o que você diria hoje para as pessoas que estão em casa e que estão sentindo mais vontade de beber, por exemplo? Você teria alguma dica para passar? Então, o primeiro mês da pandemia eu passei na casa da minha mãe. Eu e minha mãe,
a nossa relação melhorou muito, mas a nossa relação ainda é conflituosa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi sair do ambiente conflituoso que eu estava. Aí eu vim para casa do namorado. Os outros 2 meses eu tô aqui. Eu identifiquei um ambiente de conflito, minha mãe bebe, enfim, e vim para cá. Aí, aqui na casa do meu namorado, ele mora perto da praia, mas a gente não sai para nada. Então, assim, eu faço exercício físico em casa, eu fico andando em volta da mesa da sala, pela sala, igual um hamster, mas eu faço exercício. A doutora Annalise falou de mindfulness. Eu procuro fazer meditação. Eu comecei desde que eu estava na casa da minha mãe, eu comecei a fazer um curso online de um novo idioma. Eu falo inglês, minha pronúncia é horrorosa, mas eu falo e entendo bem. E resolvi fazer um curso online de francês. Então, assim, já estou conseguindo me virar. Que bom! Você já convidou um monte de especialistas aí de vários lugares aí para falar Sim, live? Assim, ontem depois eu assistindo, eu vejo que eu sou uma pessoa muito cara de pau, né? Porque minha pronúncia é péssima, mas eu consegui me comunicar. Isso é o mais importante. É isso que é o mais importante. E no início da pandemia, eu estava fazendo um freelancer, mas aí com a pandemia foi pausado. E aí depois, na pandemia, quando eu já estava aqui na casa do meu namorado, eu consegui um outro freelancer, que eu fiz durante um mês. Então, assim, eu trabalhei, né, home office, procuro fazer atividade física, estou estudando, né, aprendendo uma nova habilidade, uma nova língua, porque, assim, existe aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, e ele se adequa muito a mim. Eu tenho que estar... Tem gente que fala assim, você é uma máquina. Mas eu tenho que estar em atividade, porque senão... Para mim não é bom. E fora isso, eu sou voluntária do coletivo Alcoolismo Feminino, né? Então, de 4 às 5 é o meu plantão nos nossos grupos online. E eu também ajudo o coletivo na parte de assessoria de imprensa, né? Então, assim, eu estou produzindo. Vamos fazer mais matérias aí. Vamos falar mais sobre esse assunto. O Vida e Ação está super aberto para a gente tratar desses temas. Muito obrigada, Rosane. Eu falo muito. Nada, que está quase acabando. Só para falar que a Miriam está te dando os parabéns. Luciana, você é uma vencedora. A Sheila Vasconcelos entrou aqui também, falou aqui com a gente. Adorei, parabéns, Rosane. Eu venho com meu marido enfrentando um pouco de tendência a usar a bebida para relaxar do estresse. E isso não tem nos feito bem. É isso aí, gente. É bom reconhecer isso. Não está fazendo bem. Vamos buscar uma forma, né, de como fazer. Gente, olha, a gente teria muito assunto ainda para falar. Na verdade, chama aqui de volta a doutora Ana Alice Gigliotti, que está nos honrando aqui com a participação dela nessa live. Bom, a gente não deu ainda, a gente vai responder aqui, já pediram aqui o link da pesquisa, depois a gente vai passar. Enfim, vocês gostariam, Luciana e doutora Annalise, de deixar aqui um recado final para o público desse bate-papo que a gente teve hoje? Tem muito assunto ainda para falar, mas para a gente fazer uma amarração aqui, vocês deixariam alguma mensagem de otimismo para quem, por exemplo, como a Sheila em casa está percebendo isso, ou outras pessoas tantas, para esse momento, esses dias difíceis que a gente está vivendo? A Luciana. Diga, Luciana. Eu diria para as pessoas que estão passando por esse momento, viver é adaptar-se, né? Então, assim, se adaptar e não buscar anestesiar o seu medo, a sua angústia. Quando ela não é um transtorno, ela pode e deve ser sentida. Então, tomar cuidado com o que como você lida, o que você usa para passar, porque depois da pandemia, você vai continuar e talvez se instale algo negativo na sua vida. Bacana, Lu. Doutora Annalise. Falei muito nada, eu tô nervosa. Não, Lu, muito bem. Você é maravilhosa. Eu vou te dizer, faço das suas palavras as minhas. O que eu falaria é exatamente o que você falou, é exatamente isso. Não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que, basicamente, eu repito o que eu tinha dito lá no começo, exercício físico, meditação, mindfulness, se possível, rotina, é fundamental, esteja próximo das pessoas que você ama, estabeleça conexões. Isso não é isolamento social, é distanciamento social, esteja próximo dos amigos,
através de contato online. Cuide da sua saúde, cuide do seu sono, cuide da sua alimentação. Se cuide. E não fique abusando de coisas para te anestesiar. É isso que eu diria para as pessoas. Beijo. Muito bom, muito bom. Gente, olha, vamos responder aqui depois para todo mundo. Obrigada, João Maurício, Laísa está aqui falando parabéns aqui pela live, gostaram do tema, que bom, muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a vocês duas, principalmente, né, por nos honrarem aqui hoje com a participação nessa nossa conversa. Quero agradecer quem acompanhou e quem mais vai nos acompanhar também, porque essa live fica disponível também no nosso YouTube. A gente tem uma matéria também no nosso site falando sobre isso. A gente está falando sobre a questão das drogas. Essa semana a gente fez um especial sobre ansiedade também no nosso site, Vida e Ação. Cada dia a gente falou um pouco de meditação, a gente falou de yoga, a gente falou de outras formas terapêuticas alternativas que você pode usar para controlar também a ansiedade, que vem a ser um dos fatores de risco bem importantes nesse período da pandemia, né, que contribuem para o uso talvez um pouco mais exagerado de alguns tipos de substâncias que não são, né, saudáveis, enfim, e que nem tem recomendação médica, como a doutora Analice bem colocou, né, pode ser necessário, sim, algumas vezes você consumir algum tipo de substância, desde que tenha uma prescrição médica, uma recomendação, um acompanhamento. Agora, o uso abusivo não é adequado. Então, assim, eu acho que eu aprendi bastante com vocês duas hoje na nossa live. Muito obrigada. Eu quero me aprofundar mais nesse assunto. Como você, Luciana, eu também sofro de transtorno de ansiedade generalizada, e a gente que sofre de ansiedade sabe quanto é difícil de controlar e como a gente busca formas de enfrentar isso no nosso dia a dia. E é um dia de cada vez, como eu falo, né? Oi, doutora Analice. Você vê um exemplo, tá? Tratamento de transtorno de ansiedade generalizada não é tranquilizante. Não é. São outras substâncias que não são tranquilizantes. É só um exemplo. Sim, é antidepressivo, outras coisas. Só um exemplo, perdão. Sim, ótimo. Não, bom esclarecimento, porque às vezes as pessoas acham assim, não, vou tomar um ansiolíticozinho ali e vai melhorar a minha ansiedade. Não é bem assim. Piora. Exatamente. Então, e se beber junto, piora demais. Piora mais ainda. Então, acho que foi muito rico o nosso papo hoje. Eu quero voltar a falar mais sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem que falar sempre, quebrar esse estigma, sim, por que não falar e falar? Isso é importante, né? Informar as pessoas, trazer pessoas da competência da doutora Analice para falar, a experiência que você, Luciana, está tendo com tudo isso. Enfim, é o que o Vida e Ação está aberta para isso, é para interagir com as pessoas, para conversar, para trazer esses conhecimentos e a gente compartilhar isso. Quero agradecer todo mundo que participou com a gente aqui hoje, né? Lembrando, gente, a gente está vivendo uma emergência pública na área de saúde que é mundial. Então, assim, é uma coisa inimaginável na vida da gente, de qualquer um de nós. Infelizmente, o Brasil é o segundo no mundo no ranking da pandemia, os números só crescem numa proporção geométrica. Sabemos que muitas cidades flexibilizaram as regras de isolamento social, agora estão tendo algumas que voltar com as regras anteriores, botar tudo de novo, fechar de novo os estabelecimentos. Aqui no Rio, muita gente não está acreditando ainda, pensa que a gente já voltou a viver dias normais, mas a gente não está descartado o risco de uma nova onda de contaminação. Então, não é o momento de fazer festa, procurar aglomerações, vamos procurar fazer a nossa parte. Se a gente precisa sair de casa para trabalhar, para ir ao mercado, farmácia, ou outros lugares assim, não vamos esquecer de usar máscara, álcool gel, manter as normas de distanciamento das pessoas, tudo isso que a gente já está careca de saber, porque a gente está todo dia batendo em cima disso e está em tudo quanto é lugar, gente. Vamos pensar na gente, pensar no outro, né? Como a doutora Analice bem colocou aqui, vamos cuidar mais da gente mesmo, né? Ela deu várias dicas aqui super bacanas, né? Não vamos nos descuidar de nós mesmos, de quem mais a gente ama, vamos cuidar mais da gente, cada vez melhor. Eu conto com vocês. Não deixa de acompanhar a gente aqui semana que vem. Toda semana temos aqui um papo de pandemia, né? Alguns especialistas de diferentes áreas conversando com a gente sobre os mais variados assuntos, temas voltados para a saúde, bem-estar, qualidade de vida e atitudes sustentáveis, que são tão necessárias durante
não só durante a pandemia, né, mas para a nossa vida toda. Você também pode colaborar deixando sua sugestão de pauta para a gente aqui no nosso, pode botar aqui no nosso chat, ou pode mandar um e-mail também, o redação@vidaeação.com.br. Lembrando que essa live está sendo transmitida no Facebook, no YouTube, também estaremos no IGTV, no Instagram. Acompanhe o nosso site www.videação.com.br. Siga as nossas redes também. Um beijo, um abraço para todos vocês. Meninas, obrigada, Luciana, obrigada, Analice, obrigada a todo mundo que participou, Alexandre, Um beijo, Bebiano, Rosane, parabéns um beijo, pela escolha do doutora, tema. foi um Obrigada. prazer. Beijo, queridas, beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Beijão, beijão, tchau.